Galera, bem-vindo para o próximo podcast. Tô meio ofegante, acabei de treinar. Eu vou deixar uma foto aí para vocês verem como referência de algo que eu vou comentar nesse vídeo. E alguns aí talvez vai entender, outros talvez não, como sempre acontece. Eu acredito que quando você coloca em prática parte das coisas que eu comento aqui, você vai ver que não é tão exagero assim. Essa foto que vocês estão vendo aí, sou eu aí, né? Quando eu tava começando a treinar. Eu tava com um shape bem slim, eu ainda tô com um shape bem slim, só que eu não tinha muita massa até aí, né? E por incrível que pareça, você pode ver aí, não tá marcando tanto o abdômen, mas tá até legalzinho ali, tá um shape bem atlético, né? Foi bem no começo, bem eu começando a treinar. E tipo, por que eu tô mostrando essa foto? Porque nessa foto, quando eu tava com esse shape aí, por exemplo, cara, eu recebia, tipo assim, vamos dizer, eu recebia olhares femininos e até mulheres mexendo comigo na rua assim de forma gritante, tá? Sempre que eu ia correr ou quando eu fazia calistenia, eu ficava até com vergonha de andar na rua, né, cara? Porque o jeito que as meninas ficavam, tipo, me secando, me deixava até sem graça. E ó que eu sou um cara que não sou tímido, entendeu? Mas eu ficava até sem graça. E aí, né, mais tarde eu fui entender, fui compreender o porquê isso aí acontecia. Eu entendi que na verdade é uma fusão de duas coisas. Primeiro, é um shape que, tipo, por mais que é simples, né? Você vê aí que é um shape bem, talvez fácil de se conseguir, é um shape extremamente raro, cara. Se você pisar nas suas academias, por exemplo, beleza, alguns vão comentar que, mas tem vários aqui onde eu moro, tem não sei o que, enfim, alguns vão comentar tudo isso. Aí você pergunta pro cara, se é assim, o cara não é. Ou o cara, né, nem sequer, enfim, não vem ao caso. E aí, é um shape raro de certo modo. Por quê? Porque alguns caras, quando eles estão treinando para ganhar força, eles acabam apelando, muitas vezes, de antes de engordar, que é o bulk, né, se eu não me engano. O cara faz o ONF lá, para engordar, e depois ele vem com a questão ali dele ir emagrecendo para emagrecendo não, né? Gerando aquela definição, né? Para ir reduzindo aquela gordura, nível de gordura, porque a tática dele no final é sempre ganhar massa antes, ganhar peso e depois ir ajustando alguns pontos. Eu não, cara, eu sempre considerei que era muito mais inteligente você ir construindo um shape da mesma forma que você levanta uma casa, né? Ao invés de você, tipo, só levantar a casa ali, vamos dizer, né, usando essa referência, você já vai fazendo acabamento. Então, tipo, mesmo que taticamente não seja tão eficiente para você ganhar peso, né, numa velocidade talvez em comparação ao cara que tá comendo de qualquer jeito, tipo, para ganhar calorias, tá só se preocupando com peso, mas ainda assim é uma parada que faz você crescer e te gera motivação. Por quê? Porque conforme eu fui melhorando esse físico aí, que vocês estão vendo, cara, eu mesmo tendo um físico muito abaixo, ou um peso muito abaixo em comparação a alguns aí que ficam se exibindo por estar ganhando muito peso, era um shape que já me dava um status, tá ligado? Porque eu chegava pra fazer calistenia, até os caras falavam, pô, seu desenho corporal é muito bonito, seu físico é muito bonito, pô, se você ganhar mais massa vai ficar da hora. E aí, tipo, né, eu nem brisava tanto assim em ganhar mais massa, mas eu só me divertia. E aí os caras comentavam isso. Não sei se aí dá pra ver muito bem, mas né, vou deixar essa foto aí só pra alguns aí talvez cogitar. Eu vou tentar buscar mais fotos aí se eu colocar é porque eu encontrei. Se eu não colocar é porque eu não encontrei mais fotos. E aí, tipo, os caras falavam, pô, shape da hora, cara. Sabe, uns caras às vezes grandão falava isso. Raras vezes os caras grandão falava isso. Shape da hora, cara. Se você ganhar mais volume, você vai ficar monstro. E eu, né, sempre com a minha cabeça no lugar, falando, não, toda hora sim, cara, consigo praticar meu esporte, né, consigo chamar a atenção das minas, mina brisa no meu shape, tô suave, tô tranquilo, entendeu? E tipo, por que eu tô passando esse vídeo pra vocês? Porque alguns caras falam que precisam de muito pra conseguir ali chamar a atenção das minas, de que o cara precisa ficar tomando veneno e não sei o que. Se você é bodybuild, tranquilo. Ou se você tem uma ambição própria sua de querer ser gigantão, suave. Mas se você quer ser só atlético, ter um físico bonito, bugar as minas ali do seu bairro ali, da sua faculdade ou qualquer lugar, cara, esse físico é o suficiente. Obviamente, melhor que esse físico, porque esse físico eu tava evoluindo. E aí,
né? Venho aí com essa foto aí pra constatar isso. E tipo assim, nessa época aí, eu lembro que eu tinha jogado umas fotos lá no status, tipo, porque eu tava no processo, né, de evolução e tal, e eu todo animado porque eu olhar pro espelho eu sempre tava bem trincado, tá ligado? Sempre. E aí eu fui lá, joguei uma foto no status, tipo, ó, tô evoluindo, tô treinando. Cara, o que eu recebi de, tipo, de gente perguntando o que eu fazia, gente que até frequentava academia, cara. Nossa, o que você faz? Como que você faz isso? Qual é seu treino e não sei o que. Na época eu nem vendia meu treino, tá ligado? Aí eu passava algumas dicas e tal. Hoje em dia até vendo meu treino, minha ficha. Mas na época eu nem vendia. Hoje em dia eu vendo, porque que nem falei pra vocês, eu construí um jeito de treino que pra mim é mais eficiente chegar nos resultados e crescendo de forma bonita, que você vai crescendo muito mais bonito, do que ficar se matando pra ficar retido, tá ligado? E muitas vezes ficar totalmente sem proporção alguma. Mas enfim, alguns aí vão falar, mas é frango e não sei o que, não sei o que. Você acha que eu ligava quando os caras falavam que eu era frango porque eu tava com aquele físico ali? Alguns caras falavam. Eu não ligava porque, olha só, vou dar um exemplo pra você. Se andava eu e andava outro cara no outro lado da rua, cara, quem ia bugar o ambiente ia ser eu, por incrível que pareça, né? Quem ia ganhar os holofotes ia ser eu. E olha que eu nem disputava com ninguém, mas eu falo isso pra vocês porque quando eu ia no negócio de calistenia lá, na praça de calistenia, tinha um pessoal lá que ficava fazendo os treinos mais com peso, né? Aqueles pesos caseiros, pesão gigantão. Alguns caras que muitas vezes saíam de algumas academias e passavam lá só pra, né, dar aquela, né, chamar a atenção das minas. Só que quem puxava a atenção das minas era eu, tá ligado? Era eu e uns moleques que tinham um físico mais definido, um físico mais, né, atlético, vamos dizer assim. Então, alguns caras que treinam por mulher acabavam que se frustrando porque recebia mais elogio de homens do que de mulheres. Enquanto eu com um físico frango desse aí, né, tava bugando ali. E tipo, como eu falei, minas mais novas curtem físico assim, cara. Minas na faixa etária dos 25 pra baixo curtem físico assim, cara. Agora, se você falar das mulheres mais velhas e tal, eu já não sei, mas eu acho que, na verdade, acho que físico assim buga todo mundo. Não é à toa que você vê nesses doramas, você vê nesses, né, você vê super-heróis, por exemplo, no máximo quando eles ficam gigantes, eles sempre buscam definição e tal, ou você vê esses filmes mais românticos ou filmes mais quentes, né, que a Netflix acaba mostrando às vezes. Enfim, então você percebe um padrão, você vê animes também. Então, tipo, isso tem muito a ver também com a questão do shape em V. O cara que entende que um shape em V, ele aguça o imaginário, né, feminino, tipo umas costas mais largas, um abdômen trincado ali, uma cintura fina, aguça muito mais o imaginário feminino do que um físico, vamos dizer assim, retido, gigante, que na balança vai estar pesando quase 100 quilos ali e que os amigos vão falar, nossa, você tá fortão. Ele vai entender que, tipo, para você ficar estético você não precisa de muito. Você só precisa, obviamente, cuidar minimamente da sua lata, né? Você precisa cuidar da sua lata para não estar aquela diferença gritante. E você precisa apenas de um físico que esteja minimamente alinhado e um segmento em V, que daí, cara, é sucesso, não tem erro. Então, com esse físico aí que vocês estão vendo aí, cara, eu vou contar qualquer dia histórias aí de alguns rolês aí que eu fui, né? Algumas. Se eu contar uns bagulho, o pessoal vai pensar que eu tô mentindo. Antigamente eu até mostrava fotos e tal. Hoje em dia eu nem faço questão tanto assim de ficar compartilhando fotos de minas que eu fico ou não, porque é irrelevante. Depois os caras vão atrás das minas pra ficar enchendo o saco delas. Então eu nem compartilho mais, que nem uma vez eu fiz. E aí, vocês vão entender, cara, que tipo, um cara consegue viver pra caramba, consegue, pô, se divertir muito com o físico atlético e no sentido em ver. Esse físico aí, que tá na foto aí, cara, era quando eu tava, tipo, com uns 3 meses de treino, uns 3, 2 meses. E, tipo, eu já tava bugando, cara, bugando absurdo. E, que eu falo pra vocês, simples, né? Minha lista de treino, por exemplo, hoje em dia eu vendo. Se você quiser minha lista de treino, você chega lá, você compra. Cara, você vai conseguir ficar bem melhor do que isso, porque eu treino, eu faço o mesmo treino desde sempre, né? E melhorei muito, tipo, eu ganhei um pouco de mais massa. Não aquele negócio que fiquei retido ou qualquer coisa do tipo, não. Melhorei ainda mais.
e tipo, seguindo exatamente esse mesmo treino, entendeu? E depois vem aquela pergunta, né, que a galera faz lá, tipo, por que eu vou querer ganhar mais massa, tá ligado? Mais massa, só pra parecer mais forte, tá ligado? Só pra parecer mais forte, só pra subir na balança, a balança tá apresentando não sei quantos quilos. Se eu não vou conseguir correr, se eu não vou conseguir praticar meu esporte que eu gosto, se eu não vou estar, tá ligado? Com um físico legal, com um físico que eu gosto. E se no final do dia, quando a gente for colocar do lado um cara gigantão com aquela camisa da academia que ele usa lá, cara retido, as minas sempre vai escolher o cara mais slim, né? Com físico mais, vamos dizer assim, de surfista. Então, pra mim é perfeito, cara. Pra mim é perfeito. Outra coisa, eu não sou um atleta, eu não quero dedicar minha vida somente a isso, tá ligado? Eu não quero dedicar minha vida somente a treinar. Eu quero que treinar seja algo bom, algo prazeroso, não que seja algo, uma obrigação. Eu quero que treinar seja algo que eu fique, sabe, tendo dor de cabeça, que eu fique estressado. Eu quero, tipo, a fase de ter dor de cabeça e estressado é no começo que você tá pegando a disciplina. Mas depois você pegou a disciplina e você não quer mais isso. Você quer só ficar curtindo o seu físico, sabe? Você quer comer, às vezes, a coisa que você quer comer tranquilamente. Então você quer manter um equilíbrio, né? Você não quer viver só de estresse, sem ganhar nada, sem curtir nada, que nem um atleta, só que sem ganhar o que um atleta ganha, em atenção, em status, em grana. Então, pra maioria não vale nem a pena, cara. Seguir esse segmento de querer ficar gigantão. É tipo assim, é muito ingênuo da sua parte isso. E se você às vezes mira um nível, às vezes, elevadíssimo, você vai ter que usar recursos, né, recursos que não são tão saudáveis assim. E você também não possui tanto dinheiro, você não tem tanto dinheiro para você conseguir cuidar da saúde, né? Então já não é uma questão saudável, não é uma questão tranquila assim, vamos dizer, e é bastante estressante. Então para mim não vale a pena. Então deixar essa foto para vocês verem aí. Eu ia postar talvez aí, eu não sei se eu não colocar porque eu não fiquei afim, mas se eu colocar aí porque eu decidi colocar uns prints aí de algumas meninas comentando do meu físico, pra vocês verem aí se shape buga ou não buga. Se eu não colocar é porque é preguiça mesmo, tá ligado? Preguiça, porque ficar achando os prints e por aí vai. Mas alguns aí que me seguem há um tempo já viu vários prints que eu já postei, já viu fotos, vídeos que eu já postei com minas, quem participava de outros grupos já viu. Então não precisa ficar, né, como eu disse no início. Mas é só para provar, né, que se você quiser um físico legal, um físico bacana, só você priorizar uma alimentação equilibrada, um treino correto ali, com objetivo simples, e sem essa neura de querer ficar gigante só porque os outros caras acham que físico gigante é da hora, cara, tá ligado? Ou que ser grande significa ser forte, tá ligado? Tanto que na luta é priorizado você ser funcional. Você ter a força e o equilíbrio, né? Você ter ali a agilidade. E para ter isso você precisa ser um cara com um físico certo, né? Um físico correto ali. Mas enfim, comente aí qual é o seu biotipo, qual é o seu físico atual. E sem desmerecer também, né, os caras que querem ser gigante. Não é para desmerecer quem quer ser gigante, cara. É só para falar um fato, entendeu? Você quer ser gigante, vai embora, cara. É que eu falei, o importante é cada um tá feliz, sabe? Mas no meu caso, pra mim não vale a pena. Não ganho nada sendo gigante, cara. Não ganho nada. É isso aí, vou comer agora, porque, como eu disse, né? Treinei pesado, então tava até meio ofegante, porque eu treinei muito pesado. Mas fica a mensagem aí. É nóis. Busque um shape em V. Independente se você for gigante ou não, sempre priorize isso. E caso queira aí o livro da estética, que tá em oferta. Cara, o livro da estética eu conto um monte de relato. Tá em oferta, então se você quiser aí, tiver interesse no livro, tá barato. Leia o livro lá, vai curtir o livro. Aproveite também, se quiser o treino também, minha ficha. Cara, dá pra você treinar em casa, eu coloquei esse físico em casa. E dá pra você treinar em praça, dá pra você treinar em academia. Então, você decide. Se caso tenha interesse, só me chamar. Eu vou colocar aí na foto nos 3 meses e depois eu vou colocar com uns 8 meses, 9 meses para vocês ir vendo aí
essa evolução. Tamo junto.